Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, um espaço criado para fomentar a ampliação da nossa forma de pensar, visando a convivência sadia com as transformações tecnológicas, sociais e econômicas do século XXI. Este podcast conta com o patrocínio e apoio técnico da Athena Media. Muito bem, hoje eu estou aqui com o nosso colunista em criatividade, o Amaury Pontieri. Tudo bem, Amaury? Como vai, Luciano? Tudo bem? Tudo jóia. Amaury, semana passada no podcast com a Ana Paula Simões, nós comentávamos sobre as 10 habilidades principais destacadas pelos empregadores a partir de uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial. Dentre elas estava a criatividade, que passou de 2015 para 2017, ou seja, no intervalo de apenas 2 anos, do 10º lugar para o 3º lugar, ou seja, parece que há na percepção dos empregadores um ganho de importância sensível nesse curto espaço de tempo em relação à criatividade. Mas para a gente começar o nosso bate-bola aqui, o nosso papo em relação à criatividade, como é que a gente diferencia a postura mental daquele indivíduo que ele literalmente viaja na maionese, daquele cara que, na verdade, quer ser criativo, mas muito realista e anda com a roda presa e o freio de mão puxado? Muito bom, Luciano. Eu acho que essa questão é da máxima pertinência, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa condição dessa escalada que teve a criatividade aí, a necessidade da criatividade na percepção dos executivos e dos dirigentes aí, empresariais, porque nós nos deparamos hoje com questões e com problemas e com desafios que nunca existiram. Então são coisas novas. E aí você sabe, a gente precisa de também ideias novas para criar novas soluções, para criar novas abordagens e para efetivamente resolver esses desafios que se nos apresentam aí diariamente. Certo. E agora, procurando responder a sua questão, essa é uma questão central aí no trabalho com a criatividade, né? Ou seja, é um fio da navalha realmente. Então você precisa de criatividade e você tem que ter uma certa soltura, você precisa ter um olhar fresco sobre as coisas, um olhar novo, né? Criatividade e inovação diz respeito a você olhar para alguma determinada situação, para um objeto, para um cenário, para uma pessoa, para um problema, e aquilo que todo mundo está vendo também, mas ter um olhar novo, uma sacada nova, essa é a grande... Olhar o que está por trás do aparente ou do óbvio. Olhar o que todo mundo está vendo e o que ninguém está vendo, né? Ou seja, ou melhor, né? O que ninguém está observando de fato ou o que ninguém está percebendo. Uhum. E aí a gente tem diversas analogias aí que a gente poderia fazer a respeito disso. Por exemplo, né? A corda do violão lá. Ela não pode ficar muito frouxa, porque senão o som não é o desejado. E também você não pode esticar demais, porque ela corre o risco de arrebentar ou fica com o som distorcido também. Então tem um ponto ótimo ali, onde ela vai oferecer exatamente aquilo que você está querendo, aquela frequência que você está querendo. A afinação correta para a afinação correta. A gente pode dizer que com a criatividade é a mesma forma, né? Você não pode estar num ambiente, você não pode estar submetido a um processo muito rígido, a um mindset aí, ou uma visão de mundo muito enquadrada, porque senão ali aquele ambiente ele não é fértil para a criatividade. E também, por outro lado, se você tem um ambiente total de criatividade sem compromisso com a aplicação daquilo ali em alguma determinada tarefa, em algum determinado objetivo, também fica um pouco perdido e também a criatividade pode não ser de grande utilidade, né? É o chamado, esse fio na navalha que você fala, é a diferença entre segurar o louco ou empurrar o morto, né? Poderia ser assim também. A gente, assim, nos cursos e workshops que a gente costuma aplicar sobre criatividade, a gente faz outra analogia que eu acho que também ilustra bem, que é a questão do balão, né? O balão, aí, o balonismo de ar quente, né? Assim, que é de meio de transporte. O balão, se ele está muito lastreado, ele precisa de um certo lastro para ficar num determinado local. Né? Mas se você quiser se deslocar com o balão, você precisa tirar o lastro e aí sim você ganha altitude e você é capaz de se deslocar. Mas por outro lado, se você não tiver lastro nenhum, aquilo ali sobe
e pega a corrente de ar e vai para onde quer que seja, né? Então, o lastro aí, a arte do lastro, a gente poderia comparar exatamente também com a criatividade. Você não pode estar muito lastreado, não pode estar muito conectado ao processo de enquadramento, seja social, seja educacional, cultural. E aí a gente cabe até também abrir um outro parênteses daqui a pouco, que falar sobre a educação. A nossa educação, ela é louquinha, ou seja, ela tem um viés de botar lastro, de aprisionar, de enquadrar. Então, assim, nesse aspecto ela é muito estéril, né? Botar o cabresto, né? Botar o cabresto. Então, assim, o processo de educação nosso, ao mesmo tempo que vai fazendo com que a gente ganhe conhecimento, do ponto de vista da criatividade, vai estragando a criatividade. É uma coisa curiosa, né? Você tocou num ponto que eu considero particularmente bem sensível, eu como interessado, observador, estudioso aí do processo social como um todo, porque a nossa cultura, de modo geral, ela se estabelece a partir de uma média. E esta média, na verdade, ela é uma média que engloba a franca maioria, né? Há certos pesquisadores que atribuem que 5% da população são de inovadores, 95% são de imitadores. Seguidores, exatamente. Por quê? Porque o ser humano, dentro da sua característica gregária, da sua característica de viver em bando, ou seja, viver em grupos, ele procura estar bem encaixado dentro do grupo, né? É muito comum, por exemplo, você ver numa sala de pessoas aí, e você faz às vezes uma pergunta e há uma timidez da pessoa se manifestar, porque ela não sabe se ela vai ser adequada ou inadequada, ela prefere ir com o grupão. Um ou outro mais desinibido, ou mais extrovertido, ou mais que se arrisca mais nas suas abordagens, é que vai levantar a mão e vai se posicionar e vai dizer o que acha, o que pensa, etc. e tal. Então, a sociedade, justamente, ela busca criar esse lastro de comportamento, né? O que é bem visto, qual é a moda, o que é ser bem aceito. Que tipos de pensamentos são exatamente, né? Aceitos e até incentivados. Reconhecidos, valorizados, enfim. E aí você tem um dilema, né? Porque as organizações, elas vivem, por exemplo, por processos. A empresa só cresce, na verdade, se ela estabelece processo. Se ela não estabelece processo para fazer as coisas, ela tem dificuldade de ganhar escala. Por outro lado, fala-se muito em criatividade. Como é que a gente concilia essa história aí do processo com a criatividade? Essa condição aí, né, assim, no processo industrial, aí na sociedade industrial, ela foi muito questionada, né? Você tem lá o filme do Charles Chaplin, lá, O Tempos Modernos, né, que faz uma crítica violenta a respeito disso aí, é um clássico. E se você... Claro, você tem a necessidade de fazer as coisas padronizadas, principalmente pela quantidade de seres humanos que hoje vivem no planeta, né? Então tudo se massificou. Você tem até a arte aí de massas, né? A cultura de massas. Só que você tem uma dimensão do ser humano, que é uma das dimensões mais ricas aí, que ela é responsável, inclusive, pelo nosso sucesso aqui no domínio do planeta, que é a dimensão criativa. Então você precisa, ao mesmo tempo, trabalhar com o ser humano, usar a condição dele de inserção num planeta que tem aí mais de 7 bilhões de pessoas, né? E aí o que é que efetivamente a pessoa pode fazer de singular, de criativo, né? Então tem essa necessidade, e por outro lado você também tem que estimular a criação de novas ideias, de novas soluções, novas abordagens, novas perspectivas para poder superar os desafios que nós temos, que são desafios que nunca foram vistos ao longo da história. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, trabalhar os dois elementos aí. Me parece, então, que há e você já citou isso agora há pouco, me parece que há necessidade de um certo desprendimento para a pessoa ser mais criativa ou tornar-se mais criativa, um certo desprendimento dessa necessidade de atender ao padrão, de atender à formatação estabelecida ou conceito estabelecido. Hoje é muito comum a gente ver nas redes sociais aí um monte de posts, não ouço a ninguém, não dê valor. Isso também não existe, é uma bobagem achar que a gente é totalmente isento da opinião alheia, não existe.
Por outro lado, a necessidade de você buscar, então, uma maior liberdade, ou seja, uma autonomia maior, uma coragem maior, uma autoestima maior, uma experiência maior, enfim, fatores que te ajudem a conseguir uma segurança emocional tal para você se libertar um pouco desses lastros, né? Você que tocou num ponto interessante. A gente pode-se pensar que exista um tipo de criatividade, mas na verdade existem vários tipos de criatividade. E você tem ainda a famosa distinção entre inovação e criatividade, né? Uhum. Então, por exemplo, a pessoa ela pode não ser criativa no sentido de trazer da heurística, né? De trazer novas ideias, heurística é o pensamento inicial, né? A pessoa que pensou uma coisa que nunca foi pensada, criou uma coisa que nunca foi criada, né? E, por outro lado, ela pode ver algumas coisas que já foram criadas e ela unir isso de maneira criativa e criar alguma coisa a partir daí. Então, isso também precisa ser bem compreendido e porque existe lugar para tudo isso na realidade. Claro. O profissional ele tem que ver que existem colocações ou tarefas ou situações onde a criatividade ela não é necessariamente o que mais importa ali, mas tem outros lugares que ela é fundamental. Agora, ninguém vai perder se tiver isso aqui é interessante, se tiver um pensamento criativo ou trabalhar num ambiente que favoreça a criatividade. Então isso é alguma coisa desejável, porque é uma dimensão humana, como nós já falamos, é uma dimensão humana que enriquece muito tudo que se está fazendo. Eu acompanhei um caso uma vez, numa situação até de fábrica mesmo, né? Onde existia lá era uma fábrica no caso era uma fábrica de extrusão de metal, né? E existia lá um desenho da fábrica, né, as operações, da maneira como elas aconteciam lá, já era bem estabelecido, já há muitos anos e tudo mais. E aí, um belo dia, o rapaz que era responsável pela limpeza ali do ambiente da fábrica, ele procurou o gerente da unidade ali, né, de fabricação, e ele falou, olha, eu tive pensando aqui, eu acho que se a gente tivesse aqui uma conformação diferente aqui das máquinas e da operação aqui das máquinas, eu acho que poderia ser mais produtivo aqui, poderia ser mais rápido e tudo mais, né? O gerente, a princípio, né, quer dizer, ele assustou-se, né? Assustou, mas aí depois ele falou, peraí, isso aí interessa a mim, né, quer dizer, se ele viu alguma coisa que... Ele abriu a possibilidade de uma pessoa que estava ali diariamente, embora não fosse o cargo ou a tarefa dela pensar sobre aquilo, ele falou, legal, e o que você pensou? Aí o cara sacou de dentro do bolso um desenho, né? Quer dizer, o cara já tinha até desenhado. Ele falou, olha, esta máquina aqui, se ficasse aqui e tal, e aí entregou para o gerente aquela ideia e ele falou, legal, vamos analisar, vamos ver, né, se de repente isso aí faz sentido. E o que era muito interessante, o cara não tinha nem o ensino primário, veja bem. Então veja como não tem, às vezes até a falta da escolaridade, em alguns casos pode ajudar. Não estou falando que a falta da escolaridade é desejável, né? Mas assim, para alguns ambientes, assim, o cara... eu até entendo, desculpa fazer uma parte aqui na tua fala, o que se diz que limita a criatividade muitas vezes não é o que você não sabe, é o que você sabe quando a pessoa fica presa naquilo, né? Perfeitamente. Então nesse sentido que você está falando, né? Exatamente. E aí foi lá, chamou os engenheiros lá e deram uma olhada na ideia do cara e fazia total sentido. E assim, os caras falaram assim, olha, chamaram, né, deram feedback, falaram, olha, sua ideia é realmente muito boa, genial. Nós ninguém tinha pensado a respeito nisso. E foi implementado e gerou um ganho de produtividade, assim, uma coisa substancial que a empresa, inclusive, ela recompensou financeiramente o rapaz, pagou os estudos para ele, né, para ele continuar os estudos de onde ele tinha parado. Então, um caso assim muito interessante, onde da onde menos se esperava, vamos dizer assim, o cara primeiro viu alguma coisa que fazia sentido, teve coragem de expor, porque o cara poderia pensar, isso aqui não é da minha alçada, né? Tudo não bem, sou pago para isso. Não sou pago para isso, né? E aí entra o problema de conformismo né? E agora ele se sentiu à vontade, talvez porque o gerente fosse uma pessoa acessível, o ambiente, né? A felicidade deles está numa empresa cujo ambiente permite esta liberdade de diálogo, né? Exato. De conversa, E eu, assim,
tive como jornalista, como repórter, a oportunidade de escrever sobre essa história na revista, no House Organ, né, na revista corporativa. Achei muito interessante, é um case que eu sempre cito aí, né, nos cursos de criatividade. Muito bacana para a gente analisar vários aspectos que estão dentro dessa história aí, né? O ambiente da empresa, a abertura da liderança para ouvir opiniões sem achar que é ele que tem que ter as ideias, o desprendimento do rapaz em querer colaborar, em querer trazer uma ideia, um conceito novo. E hoje, fazendo um gancho disso aí, hoje a gente fala muito da cultura ágil de gestão, que é a criação do ambiente dentro das empresas que permita com que as pessoas, então, assumam mais o protagonismo, se importem mais com a entrega de resultados, com a agregação de valor, ou seja, uma cultura mais capaz ou mais flexível para mudar de uma forma mais rápida, de uma forma mais ágil. E é muito bacana, né, quando a gente se depara com um exemplo prático disso no dia a dia da gente. Exatamente. Inclusive, algumas empresas, elas têm feito, assim, até contests, né, assim, competições de criatividade, no sentido de, olha, nós temos um problema aqui, e aí abre aquilo ali para a comunidade toda ali da empresa, para as pessoas darem possibilidades de solução daquele problema, daquele desafio, e as próprias pessoas depois elegem, já vi casos assim, elegem qual que foi a solução que todo mundo achou mais interessante. Ou, se não acontece isso, qual solução tecnicamente depois é analisada para ver qual solução realmente teria capacidade de implantação, teria capacidade de resultado. Aí se faz uma análise mais técnica, né? Dependendo do nível de desafio. Porém, é muito importante que você tenha o estímulo a essa criatividade. Sim. Que você tenha, que você não fique, por exemplo, cerceado na condição de você propor uma solução, né? O funcionário ou o colaborador, ele tem que se sentir à vontade, ele tem que se sentir... existem muitas técnicas para isso, né? De brainstorming, por exemplo, é a clássica, né? Onde as pessoas vão colocando as ideias e uma das consignas aí, ou das regras do brainstorming é que as pessoas têm que colocar sem nenhum tipo de cerceamento. Ela tem que colocar a ideia e deixar, ou seja, porque senão não se cumpre aquilo que era a ideia, que era a ideia inicial, que era o propósito, né? o surgimento das ideias. Tem um aspecto interessante dentro até desse case que você trouxe aí, me lembrou um outro também, mas que é um princípio que normalmente as grandes inovações elas não vêm dentro ou não nascem dentro da indústria já estabelecida para atendimento de uma dada realidade, né? O exemplo que me veio na cabeça aqui é uma historinha curta da época em que não havia geladeira e nos Estados Unidos, por exemplo, havia a indústria do gelo, que eram os caras que iam, então, quando nos picos mais elevados, iam buscar o gelo, tinham que encaixotar o gelo, transportar o gelo para levar para as pessoas, né? E toda a indústria, quando pensava em inovação, pensava então numa caixa que acondicionasse melhor o gelo. Uma maneira de trazer mais rápido o gelo, uma maneira de tirar o gelo com mais facilidade, uma maneira de transportar o gelo para as pessoas e fazer a entrega mais rápida. E de repente surge um sujeito lá que cria a tal da geladeira e aí acaba essa indústria inteira. Então, muitas vezes, essa inovação não vem da indústria, não vem de quem está acostumado a pensar em determinado. Isso é um dos fatores da criatividade, onde sair desse eixo. Com certeza. E aí é muito fértil e é conhecido também esse papel aí da condição de você ter a criatividade interdisciplinar, né? Ou seja, às vezes uma solução que é pensada para uma área, ela não funciona para aquela área, mas funciona perfeitamente para outra área. Então, uma sacada, uma ideia, um insight, né, que a pessoa tem, ela pode estar não a serviço daquela tarefa ali para a qual ela está sendo pensada, mas de repente ali ao lado, se houvesse essa possibilidade de troca de ideias, quantas invenções, quantas soluções surgiram aí, né? O que me ocorre é a própria história da lixa, né? Você sabe que a lixa, ela foi pensada, o cara que desenvolveu a lixa,
lá no contexto da 3M, né, nos Estados Unidos, ele estava pensando numa solução para a criatura fazer a barba, para o homem fazer a barba. Ah, é? E aí desenvolveu aquilo. Obviamente, Rapaz, né? ainda Não deu muito certo, né? Mas tá aí a lixa sendo usada aí no mundo inteiro, Tá né? certo, que Para bom. outra aplicação. Quer dizer, o Isso, cara que bom. criou. Se bem que alguns indivíduos aí que são cara de pau poderiam ainda fazer uso dessa ferramenta. Para fazer a Para barba. fazer né? a barba, né? Que bacana. Você sabe que o Salim Ismail escreveu o livro Organizações Exponenciais, um outro livro que a gente indica para vocês aqui, Organizações Exponenciais. É um dos aspectos ou um dos fatores que ele elenca no processo do desenvolvimento de um ambiente mais criativo é o chamado cuidado com o especialista. O especialista é aquele camarada que ele vai fundamentar muito bem para você por que não dá para fazer alguma coisa, isso que ele fala. Então, ou seja, que os empreendedores, que os inovadores, que os criativos, às vezes, têm que tomar cuidado quando ele busca a opinião de um especialista para avaliar uma determinada ideia, porque muitas vezes esse cara é o que vai fundamentar para ele por que aquilo não é possível de ser feito. E isso nos remete também àquela questão que você estava falando antes aí da questão da educação e por aí vai, né? E como é que você vê o papel da educação, então, dentro desse processo, Amaury? A educação ela está tendo que sofrer aí uma transformação muito grande, porque, mais uma vez, é a condição externa aí do nosso cenário aí, da civilização, da sociedade aí do século XXI, que nos traz uma complexificação das relações humanas, das relações aí entre sociedades, estão surgindo, e a tecnologia, né? Então todo esse caldeirão civilizatório aí, ele está trazendo para nós uma necessidade de lidar com situações que nunca foram enfrentadas antes. E aí a educação, como está ainda presa a modelos aí, né, consagrados e que são modelos, muitas vezes, a própria conformação clássica aí da sala de aula é alguma coisa que vem lá, né, do século XIX, para dizer o mínimo, né? Certo. Eu tenho um amigo eu gosto de dizer que é meu amigo, e o mestre, que é o Antônio Raimundo, do ISAR, lá em Curitiba, e ele diz que durante muito tempo o que o aluno mais aprendia é como era a nuca do seu colega da frente. É por aí. E você veja, então eu acompanhei aí uma condição de mudança de desenho de sala de aula, e foi muito interessante essa experiência, porque a princípio, então, da sala em fileiras e colunas, né, da organização matricial aí da sala de aula, a gente mudou e fez círculos, onde os alunos poderiam interagir e tudo mais. O desespero dos pais, dos professores, de todo mundo, achava que aquilo ali não ia dar certo e era uma coisa absurda, vamos dizer assim, né? E até, obviamente, os alunos adoraram, né? Sim, mas e qual que era o medo da turma, de modo geral, e dos professores? Não, o medo era o medo da inovação, ou seja, veja bem, todo mundo teve aula nessa situação, todo mundo aprendeu nessa situação, todo mundo domina, o profissional, ele domina o trabalho naquela situação, o pai não tem outra referência de que então aquilo ali traz uma nova situação que as pessoas não dominam. Então, o ser humano, a gente sabe, ele a princípio ele tem uma resistência. Ele refuta, né? A princípio, refuta. O que será que isso vai acontecer? Me dá uma insegurança. Tá mexendo no meu instrumento de trabalho e no caso aí dos pais também, eles vão ficar conversando e não vai ninguém aprender nada, né? Mas isso aí, por exemplo, já está em sintonia com a ideia de você ter uma interação maior, até às vezes o ensino horizontal, onde o aluno ele não aprende com o professor, o aluno aprende com o colega, o aluno aprende fora da sala de aula, o aluno aprende numa outra situação, que é o que nós temos hoje em dia, né? Então, antigamente, a instância de aprendizagem era a escola, por excelência. Hoje em dia, tudo a pessoa pode aprender, né? E as tecnologias estão aí para nos mostrar isso. Uma das coisas em relação à mudança, por exemplo, que a gente fala sempre, é que o problema, às vezes, na realidade, não é bem a mudança em si, é o que está em jogo, né? A mudança, ela tem dois fatores fundamentais aí. Uma, você tem clareza do que pode perder em relação ao passado, e dois, você não sabe ao certo o que vai vir de ganho no futuro. O ganho é difuso.
Então, a perda é clara, o ganho é difuso, e aí surge a resistência, porque eu não sei como é que eu vou me sair nesse novo cenário. E essa equação que você está colocando é exatamente a mesma equação para o processo do desenvolvimento da criatividade. É exatamente isso. Por quê? Porque a pessoa, ela não sabe aquilo ali, será que isso vai dar certo ou será que isso é uma grande besteira, né? Será que eu vou ser um gênio ou será que eu vou ser Você é motivo de ridicularizado. escárnio? Exatamente, você é alvo da chacota, né? Uhum. E agora, os gênios, eles têm, parece, né, que eles têm pouca... não se importam muito com essa condição, né? Às vezes até o escárnio é uma gasolina para Um o processo. motivador. Então a resiliência dessas pessoas porque elas estão vendo muitas vezes coisas que os outros não estão vendo. Então estão enxergando mais a longo prazo, tem uma visão de conjunto maior e falam, ó, isso aqui pode estar todo mundo rindo agora, mas daqui a pouco isso aqui vai ser a regra, né? Então... Ô, Mauri, e uma coisa que eu queria que você comentasse, assim, olha, das pessoas mais criativas que eu conheci na vida, pelo menos algumas delas, não dá para dizer todas, né, mas algumas que eu conheci eram assim, não eram pessoas realmente de insights brilhantes ou de grandes sacadas, ou que você sentava com elas e dizia, escuta, me dá uma ideia aqui, e ela parava e vinha uma luz e ela... Não, eram pessoas insistentes, quase teimosas, em tentar arranjar solução para um problema e não largava, não largava, não largava. Então, mais ou menos que naquele negócio lá do Thomas Edison, insistia tanto e fez tanta bobagem, errou tanto, que uma hora acha alguma coisa que realmente se diferencia e oferece uma resolução para uma dada situação muito melhor, né? Então, fazendo um gancho aí, então, com essa questão da resiliência que você falava, como é que a criatividade se desenvolve a partir dessa insistência? Também é um fator fundamental aí, né? Mais uma vez a gente vê aí a natureza da tarefa que se está sendo analisada ou em questão aí. Mas você, por exemplo, ter essa resiliência e ter essa firmeza de propósito e também fazer a saturação, e isso é um ponto interessante nesse aspecto que você está colocando, ter uma saturação mental a respeito daquele assunto ali, às vezes faz com que a ideia ela vá fermentando, fermentando e aí de repente ela atinge aquele pico, né? Muitas vezes, por exemplo, é bem conhecido um fenômeno onde as pessoas que estão se dedicando a um problema, resolver um problema com muita intensidade, elas acabam sonhando com aquilo e no sonho surge agora, às vezes aí uma luz ou um insight, uma sacada, né? Então você tem vários, um exemplo clássico daí é o do Mendeleev, né? O sonho do Mendeleev, que é um químico russo lá que descobriu a periodicidade aí dos elementos da tabela periódica, né? Dos elementos que depois foi organizado na tabela periódica. Então você tem muitos exemplos aí. Então a pessoa ela realmente saturou, ela está insistindo em resolver aquilo dentro do arcabouço das informações e das experiências que ela tem. Aquilo ainda não existe, mas ela vai criando um caldo ali, né, de informação e que no momento certo, com a criatividade, às vezes também, isso aí muitas vezes não é só de um indivíduo. O indivíduo ele pode puxar esse processo, mas é de uma equipe ou é de um time. Então por isso que é importante a pessoa estar cercada por pessoas que tragam visões diferentes daquilo ali, e aí a gente remete àquela interdisciplinaridade que nós estávamos falando aqui no começo. Então às vezes alguém ali que não é daquela área, que não trabalhou com aquilo, que está chegando e que está vendo pela primeira vez aquela situação, ela pode trazer um elemento interessante aí, né? Tem o caso até, a gente vai falando aqui, vai lembrando, vai tendo as associações de ideias, né? A associação de ideias é uma coisa importante também no processo da criatividade, que é a questão da própria ida do homem à Lua. Ela, lá pelas tantas, na década de 60, o presidente Kennedy lá nos Estados Unidos lançou aquele desafio, né? Falou, nós temos que chegar à Lua até o final da década de 60. Tinha o contexto lá da pressão, né, da Guerra Fria, né, com a União Soviética. Mas aí, então, imagina, a pressão em cima da equipe que estava trabalhando naquilo, né, que tinha o alemão lá, o Werner von Braun, né, que é o pai dos foguetes aí, né, da conquista espacial.
Eles estavam lá pensando e desenvolvendo os foguetes cada vez maiores, só que eles chegaram lá num ponto que não tinha mais como aumentar o foguete. Eles já tinham chegado num tamanho maior que aquilo, não tinha como fazer o troço voar com segurança, né? E aí tava num impasse lá. E aí ele então tinha uma equipe, imagina, das cabeças mais brilhantes lá da NASA e tudo mais. E ele fazia essas reuniões e tudo mais. E essa solução, que efetivamente depois foi a que levou o homem à Lua, de você lançar a partir de um módulo, fazer outra propulsão que desse e ficasse ao redor da Lua enquanto o módulo descesse, né, o módulo lunar descesse, depois ele subiria, encontraria aquele e voltasse. Aquilo foi dado por um profissional lá que era quase um estagiário. O cara pensou, bolou aquilo, falou. Na hora o pessoal todo já começou a ridicularizar o cara e o Wernher von Braun e falou: não, peraí, vamos ver, vamos analisar. É isso aí que ele está colocando, não é bem assim, de repente pode ser uma solução. E efetivamente foi a solução. Então esse é mais um caso clássico da pessoa que também, da onde menos se espera, pode vir uma solução aí interessante, né? Você sabe que você tocou num ponto aí que me chama a atenção e já foi motivo de algumas reflexões e conversas, né? Uma diferença entre o mundo de hoje e o mundo, por exemplo, então, você pegar um século atrás, 2 séculos atrás, ou um tempo maior atrás, me parece que havia um nível menor de estímulos e o sujeito, então, se pegava mais tempo contemplando uma dada realidade e nesta saturação mental, contemplando uma dada realidade, ele tinha grandes sacadas e grandes percepções a respeito da vida, do planeta, do universo e etc. Hoje a gente vive num ambiente, num mundo extremamente conectado, com excesso de informação, um bombardeamento excessivo de informação, e que a gente vê uma certa confusão entre o número de informação, o volume de informação, e a criatividade, ou seja, pessoas que elas acabam ficando em 5% de profundidade para muita coisa, e o processo da saturação mental, na verdade, ela é menos surf e mais mergulho, né? Ou seja, você precisa de aprofundar mais a tua percepção e a tua reflexão sobre determinado tipo de contexto para que daí, efetivamente, as sacadas ocorram, né? Perfeitamente. Então, assim, aí mais uma vez, depende do tipo de criatividade que está sendo demandada para aquela situação, ou para aquela tarefa, ou para aquele desafio. Algumas vezes você tem que fazer um aprofundamento, e como hoje em dia você tem uma especialização muito grande, aí realmente um indivíduo só muitas vezes não vai fazer a diferença naquela, porque a complexidade da situação ela é muito grande. Então, às vezes, você tem que ter equipes trabalhando num determinado para ver esse aprofundamento que você está citando. Mas, por outro lado, você tem também aquela outra criatividade que é de situações onde cada vez mais, na superfície mesmo, com a associação de ideias e com a associação de situações, qualquer pessoa pode ter uma ideia que seja relevante para alguma área. Lógico que não vai ter a profundidade. E ainda essas duas situações conversam entre si também, né? Quer dizer, você pode ter uma situação que aparentemente é uma coisa banal, que alguém pensou, mas que ela, num determinado contexto de aprofundamento, aquilo ali seja uma chave para você ganhar sem dúvida, uma visão maior ou uma solução para algum problema. O Kurt Lewin, que é um dos psicólogos aí que fundamentam muito desse aspecto do ambiente, né? E a psicologia, quando ela surge como ciência, ela tenta buscar certas caronas com o processo da física, ou seja, da criação de fórmulas para validar a psicologia enquanto ciência, uma vez que naquele contexto o conceito de ciências humanas em si ele era mais incipiente e o conceito que valia mesmo de ciência é a ciência física, é a ciência extremamente objetiva, né? E ele fazia ele criou, né, uma fórmula que ele dizia que o resultado de um dado comportamento é justamente uma relação fatorial entre a pessoa e o seu contexto, né? Então, sempre que você pensa nisso, você tem que pensar no indivíduo, você tem que pensar no contexto e a adequação desses dois fatores
para que um dado comportamento ele surja com mais facilidade ou com mais, às vezes, dificuldade, né? E isso tem essa relação com essa criação desse ambiente, por exemplo, tão multidisciplinar que você está falando, não é isso? A multidisciplinaridade, ou a interdisciplinaridade, né, dizendo melhor, ela é um dos componentes, mas você pode identificar claramente outros componentes, aí já são clássicos aí nos estudos de criatividade. Então, um também que a gente já citou é essa desrepressão que haja para que o indivíduo possa realmente ter uma expressão livre de ideias, ou mesmo de falas, né, ou de situações. Outra também é um ambiente que tem uma certa leveza, no sentido de que é preciso, a gente sabe, já existe uma conexão muito grande entre o bom humor, por exemplo, e a criatividade. Então, um ambiente que é excessivamente sisudo, aquela coisa mais castradora, no sentido, né, de repressão ou de seriedade, no sentido não de não ser sério, mas no sentido de excessivamente Fechado, sisudo, uma isso, sensação de obrigatoriedade, por exemplo. exato. Aí é muito difícil de você ter um ambiente fértil para criatividade, né? Então, a leveza, você vê, por exemplo, o clássico aí em termos de criatividade que nós temos aí no nível mundial, o Vale do Silício, lá as empresas lá, elas trabalham em ambientes ali que parece um clube, mais parece um clube social, um clube de entretenimento do que uma empresa, né? Então os caras têm ali à disposição videogame, tem cafeteria com coisa aberta, a pessoa pode, qualquer momento, não tem horário fixo de coisa, mas aí porque ali também você tem uma necessidade, muitas vezes, de criatividade. Então, o cara tem que ter uma ideia criativa lá, como meta por mês, ou tem empresas que efetivamente estabelecem metas criativas. Então, ali, o profissional que existe também esse perfil de profissional, né? Que tem a obrigatoriedade ou a necessidade de ter ideias criativas, ele funciona de uma maneira diferente. Não dá para a gente pensar que todo profissional pode trabalhar ali, né? Às vezes, para algum, que isso poderia ser uma dispersão muito grande. Mas para determinado funcionário que vai trabalhar, por exemplo, na criação de design ou de novas ideias, e isso aí tem que ser. A pessoa não pode trabalhar num ambiente que tenha muita regra, muito horário, muita determinação, porque senão não vai ter a meta de criatividade cumprida. Um dos aspectos que a gente tem visto aí no mercado, justamente, as empresas que buscam um processo, por exemplo, de inovação, de criar equipes inovadoras ou equipes criativas, muitas vezes elas precisam criar uma equipe autônoma e fora do ambiente de trabalho da empresa, Exatamente. justamente porque a empresa, como a gente falou, você só tem escala se você tiver processo, e por outro lado, o surgimento de uma ideia, as chamadas startups internas, elas não conseguem florescer se elas precisam atender de alguma forma o processo. Então, muitas empresas elas criam um time de inovação e elas separam totalmente do ambiente físico da empresa, como se fosse realmente à parte, uma outra empresa de fato, para que esse time tenha autonomia e tenha uma liberdade de pensar sem ter aquela estrutura ou aquele caminho fixo definido do processo. Exatamente. Você tem que ter uma clareza de propósito, muitas vezes de uma meta, de um objetivo, de um desafio que precisa ser vencido, mas como isso vai ser feito, ou a maneira, isso aí tem que haver uma certa liberdade, ou algum grau de liberdade, para que as equipes criativas, para que a pessoa que esteja, por exemplo, à frente de um processo de liderança de uma equipe criativa possa justamente colher o que as pessoas têm a oferecer melhor nesse sentido, né? E, por exemplo, a participação também é importante, a pessoa tem que se sentir parte de alguma coisa. Muitas vezes a pessoa não está comprometida com o desafio porque ela não sente aquilo como parte da meta que ela precisa cumprir, como parte do trabalho dela. Por que eu vou me dedicar a resolver tal problema? O meu salário aqui vai estar igual. Agora, se ela se sente parte daquilo, se ela sente que as suas ideias são valorizadas, se ela sente que a sua participação é efetivamente desejada dentro daquele processo, aí ela vai ter um outro grau de envolvimento. Certo. Existem 3 necessidades interpessoais que fazem parte da vida de todo ser humano e pelo que você fala, elas se encaixam muito bem no processo criativo também. É a inclusão,
ou seja, o indivíduo realmente sentir-se parte, ele se sentir-se integrado, ele se sentir-se acolhido dentro daquele grupo, e enquanto ele fica em dúvida se ele quer participar ou não quer, se ele está dentro ou se ele está fora, ou ele está um pé lá, um pé cá, ele não consegue realmente ter esse senso de pertencimento mais efetivo. O senso de controle, que está relacionado à competência e à influência nas esferas de poder daquele grupo, ou seja, se as ideias que ele traz como contribuição são valorizadas, são reconhecidas, se as competências que ele apresenta de alguma forma têm uma interferência positiva e agregam valor dentro daquele grupo. E o terceiro, que é o afeto, o senso de ser valorizado enquanto pessoa, respeitado enquanto ser humano, e ele se sinta de alguma forma ali integrado, criando um ambiente mais positivo, onde ele desenvolva relações mais amistosas, mais integradoras, vamos dizer assim, né? Então, é a inclusão, o controle, o afeto, 3 necessidades interpessoais pelas quais a gente se desenvolve. Exatamente. E para cada uma dessas a gente pode imaginar, por exemplo, um anti-exemplo de situações que é bem comum de acontecer aí nas corporações, onde isso seja minado, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que vai trazer uma ideia, um pensamento, e aí ouve alguma coisa assim, mas você aqui não é pago para pensar. Uhum. Isso é totalmente esterilizante, né? E já denota um ambiente que não vai ser muito adequado aí para o processo da criatividade. Não vai progredir muito com a criatividade. O outro é a pessoa falar, mas o que você tem a ver com isso? Né? Que aí bate no negócio da inclusão ali também, né? Então, assim, e a gente sabe que isso acontece, a gente sabe que isso existe, né? Não é da tua área, o que você está xeretando nisso aí, né? E ao passo que as empresas que já dão atenção a isso, principalmente aquelas que estão constantemente, cujos mercados estão em mudança muito já acelerada, e elas precisam de profissionais que, independente da área que atuem ou do departamento que atuem, possam oferecer soluções, ideias, isso é efetivamente valorizado, elas já abandonaram essa ideia faz tempo, né? Ou seja, qualquer um aqui pode, de fato, contribuir para o vencimento dos desafios aí postos pelo mercado. E fazendo um gancho com o que eu tinha falado no começo aqui do nosso bate-papo sobre a questão da cultura ágil de gestão, né? Justamente essa cultura, ela é definida por esse ambiente mais fluido, com fronteiras menos definidas, onde as pessoas elas têm um senso de propósito, então, ou seja, uma direção muito clara que elas querem seguir, uma proposição que elas querem e acham que vale a pena lutar, se desenvolver, aprender, criar, oferecer alguma coisa naquele sentido. Valores claros de comportamento, de conduta, de interação uns com os outros, de interação com os stakeholders, né, com o cliente, com a sociedade, com o mercado, com fornecedores, com parceiros, etc. E a questão justamente dessa fluidez onde os resultados eles são comuns na agregação de valor ao cliente. Ou seja, a gente não se prender ao processo, mas sim ao que o processo serve, né? E isso, todas as metodologias que entram de metodologias ágeis, elas caminham mais ou menos nessa direção, seja Scrum, seja Kanban, seja Lean, seja OKR, todas elas caminham nessa direção de um ferramental que, na verdade, traz como essência essa possibilidade da gente trocar uma ideia de uma forma mais aberta, menos estabelecida, né, ou menos cerceada aí na sua forma de ser, né? É por aí. Bacana, muito bom. Minha gente, estamos chegando ao final já do nosso podcast, passa rápido demais esse negócio. Hoje eu estive aqui com o nosso colunista em criatividade, o Amaury Pontieri, certamente vai voltar outras vezes para a gente entrar mais a fundo nos aspectos, então, psicológicos, emocionais, do desenvolvimento da criatividade, e também quero conversar mais com o Amaury sobre o contexto da inovação, propriamente dita, nesse nosso cenário, nesse novo mercado, porque muitas ideias surgem, poucas comparativamente realmente se destacam o que a gente precisa de fazer nesse sentido, né? Então, Amaury, muito obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço e até a próxima, e vamos discutir aí os temas aí sobre criatividade.
Bacana, minha gente. Um abraço a todos aí e até o nosso próximo podcast. Até mais.